Aula 33. A cruz. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Os que olham para a cruz e somente percebem fracasso, ainda continuam sem nada entender sobre este assunto. Nenhum símbolo ou monumento pode traduzir melhor o que seja o triunfo do que a cruz de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A mais poderosa mensagem. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A mensagem da cruz descreve o maravilhoso discurso de Deus, anunciado através do sofrimento e morte do seu Filho Jesus Cristo. Uma mensagem de sacrifício da carne, mas de sublime beleza de propósitos. Uma descrição do mais extremo nível de humilhação a que uma pessoa possa ser submetida e exaltação simultânea desta mesma pessoa bendita. Um relato intrigante que mescla a dor e satisfação de uma alma que se entregou até a morte, simplesmente por ter decidido amar até as últimas consequências. Essa lição sobre a cruz de Cristo procura nos levar a reflexões importantes sobre nossos verdadeiros motivos em seguir a Cristo. Logo, torna-se indispensável para o genuíno cristão. A mensagem da cruz é a mais profunda e significante de todas as mensagens de Deus, visto estar no centro do discurso de salvação e revela, antes de tudo, como é grande, perfeito e infinito o amor do Divino Senhor por tudo aquilo que criou, especialmente pelo homem, a coroa da sua criação. Da cruz não adveio somente um anúncio de salvação que falou ao homem do passado, mas que continua falando ao homem em todas as eras, transformando-o e o enchendo com um amor indizível. É importante que se saiba que esta mensagem de dor, sofrimento e vergonha se tornou o fato de maior significância, gozo e honra da história humana. E também como, através deste mesmo acontecimento, podemos encontrar a realização espiritual e conforto com respeito às incertezas futuras. A morte de Cristo na cruz é mais do que uma baliza referencial na história da Igreja, porém, antes, na história do mundo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que Cristo teve que ser crucificado? É realmente triste perceber que, mesmo após tantos anos servindo a Deus, muitos cristãos ainda não entenderam o motivo pelo qual Cristo teve que ser crucificado. A morte de Jesus naquela cruz permanece para muitos apenas como uma trágica história e nada mais. Tais pessoas não compreenderam ainda o que representou a morte daquele justo, sem pecado. Cristo teve que morrer por nós, pois estávamos condenados. Sua morte foi um plano elaborado por Deus,
com o intuito de restabelecer a comunhão com o homem, a qual se havia perdido. Assim como a morte veio por um homem, também importava que por um homem viesse a ressurreição dos mortos. Simplesmente não havia outra opção para a salvação do homem perdido, se Cristo não tivesse se voluntariado a morrer pela humanidade. Tal feito precisava ser realizado por Deus, pois o valor do resgate era impossível de ser saldado por um homem. Ao mesmo tempo em que precisava ser homem como representante da humanidade, não bastando que sofresse, mas que morresse, tornando-se mediador de uma nova aliança. Somente sendo Deus poderia resgatar a humanidade, e somente sendo homem poderia se fazer maldito como homem. Somente como homem poderia morrer sobre a cruz, e somente como Senhor poderia reconciliar o homem com Deus. Sem o sacrifício de Cristo, representante de Deus e do homem, o acesso a Deus permaneceria obstruído. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A cruz revela derrota ou vitória? Os que olham para a cruz e somente percebem fracasso, ainda continuam sem nada entenderem sobre este assunto. Nenhum símbolo ou monumento pode traduzir melhor o que seja o triunfo do que a cruz de Cristo. No entanto, ela torna-se um instrumento de suplício para o homem carnal ou leigo no conhecimento bíblico. Alguém sem entendimento definitivamente não é capaz de perceber a beleza que da cruz emana. E talvez seja por este motivo que ela se apresenta tão apavorante e ameaçadora, não lhes transmitindo nenhuma outra imagem, além de dor, angústia e humilhação. A plena verdade com respeito à cruz é que ela não implica em uma sentença de morte. A vida sem Deus é que é. Não há outra condição equivalente à cruz, e aceitando-a, o homem então estará em condições de zombar da morte. É simplesmente ridícula a ameaça feita pela morte a um homem que carrega sua cruz. Afinal, ele já está condenado a assistir à falência definitiva da carne. E é justamente por isso que é o único capaz de zombar dela. Não é isso incrível? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O crucificado com Cristo pode se considerar o mais vitorioso dos homens, pois somente ele é capaz de ouvir a desejada e maravilhosa declaração da boca do Senhor: hoje estarás comigo no paraíso. O que Deus nos pede com respeito à cruz? A cruz é a melhor herança que Cristo pôde deixar à sua igreja, motivo pelo qual o Senhor exige que seus discípulos a tome sobre os ombros diariamente. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nenhuma oferta pode ser sacrificada de forma mais excelente e profunda do que aquela oferecida por um homem crucificado. Aliás, tomar cada dia a cruz é o único sacrifício necessário, pois este
é, em suma, o cumprimento de todos, e também a forma mediante a qual se alcança o prêmio divino pelo qual tanto lutamos, ou seja, a salvação da alma. Um homem que se entrega sob a cruz não somente está ofertando um sacrifício excelente, quanto adorando plenamente, pois tanto seu sacrifício quanto sua adoração imita a Cristo. O Senhor Deus espera que cada um dos seus filhos o obedeça irrestritamente, pois assim será capaz de experimentar da vida abundante, motivo pelo qual o Senhor exige estarmos crucificados com Cristo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É preciso resolução e coragem para tomar a cruz diária e seguir a Cristo. Com sua morte na cruz, Jesus a. Anulou toda a maldição. A cruz desfez toda a maldição sobre nós, pois Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. B. Libertou-nos do domínio do pecado, pois nossa natureza pecaminosa foi com Cristo crucificada. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. C. Fortaleceu-nos contra o sistema mundano. Crucificados com Cristo, podemos facilmente resistir ao mundo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. D. Nos capacitou a imitá-lo. É desejo divino que os fiéis se expressem no mundo, tendo Jesus como modelo, trazendo sempre por toda parte a mortificação no Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Nos regenerou em fé. Somos conduzidos a um novo nível de vida ao sermos crucificados com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Conclusão. A mensagem da cruz é mais do que a bandeira do cristianismo. Ela transmite vida ao homem morto em seus delitos, comunicando-lhe um discurso de vida e paz, afugentando as trevas da separação entre o homem e Deus. Essa maravilhosa mensagem não deve ser vista como exclusividade de um segmento em particular, pois pertence à humanidade toda. Cristo foi crucificado a fim de reconciliar o mundo com Deus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Dessa forma, nenhuma outra mensagem pode ser equiparada a esta.
É certo que aquele que decide tomar a sua cruz será visto pelos olhos da maioria como louco. Observando a história bíblica, é possível concluir que na época do dilúvio, a palavra louco podia ser explicada tendo como base a vida de um certo Noé, que havia devotado as suas forças para construir uma embarcação numa região árida e a dezenas de quilômetros do mar. O que será que diziam de certo jovem, Davi, que resolvera enfrentar um gigante sem armaduras e armas apropriadas? Na época do rei Acabe, seria tratado como um desequilibrado qualquer um que questionasse os 450 profetas protegidos de certa rainha de nome Jezabel. Por isso, a sanidade mental do profeta Elias certamente foi questionada. Era chamado de louco certo galileu, Jesus, que andava de cidade em cidade, envolvido em uma túnica empoeirada e de cabelos e barba por fazer, dizendo ser o Filho de Deus. A esse não somente acusaram de ser um desequilibrado, mas também de estar possuído por demônios, terminando por matá-lo. O fato é que o sistema costuma classificar de louco quem procura agir pelas vias espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ainda que a atitude desses homens demonstrasse certa estranheza, contudo, eles agiram em fé e obediência a um Deus que deseja o melhor para seus filhos e que estes, por sua vez, andem nas vias contrárias ao mundo. O sistema ímpio não pode suportar alguém que vive em espírito, pois isso é contrário ao sistema mundano e materialista. Um homem que anda segundo o Espírito irradia luz, que revela as sujeiras ocultas pelas trevas do pecado. E é por isso que é tido por louco. E a cruz, a maior das suas loucuras. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus.